Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Continuando o nosso assunto sobre documentos e gestão de documentos. Existe também uma outra questão que é muito importante quando a gente fala em processo administrativo, que é saber classificar e organizar os documentos, né, dentro de um processo ali, de uma recepção, de um setor. Vamos pensar o seguinte: ah, vamos fazer um exercício de visualização aqui. Imagine o seguinte: mesmo que você nunca tenha trabalhado, né, da área, possivelmente você já foi em algum lugar que tem uma recepção, seja na saúde ou em outro local. Então, para que a recepção funcione, ela tem que ter, além das outras atividades, ela tem que processar uma quantidade enorme de documentos, de documentações, de informações, ah, de retornos, né? Se você pegar na área da saúde, nós vamos ter vários documentos, exames, guias, que mais? Prontuários, encaminhamentos, documentos de comunicação dentro da área da saúde, memorandos que vêm de diversas fontes, ofícios de outras entidades, instituições. Então, tudo isso gera uma quantidade enorme de informação, de processo. Então, uma das coisas que a pessoa que está trabalhando ali, ela precisa ter uma organização muito boa para poder gerenciar, né? Para poder gerenciar isso de forma adequada. E uma das formas de você fazer isso é você fazer a separação de documentos e classificação de documentos segundo alguns critérios, né? A arquivologia, que é a ciência que estuda, né, que desenvolve, né, a questão de documentações, né, e arquivos e tal, ela nos ensina algumas técnicas que podem ser úteis para a gente. Então, a primeira coisa que você pode fazer, por exemplo, você pode fazer uma classificação de arquivos baseados em tipos de entidades, né, mantenedoras, né, de onde esses arquivos vêm. Então, você pode ter arquivos públicos, institucionais, comerciais, familiares, né, de família, familiar, né, ou pessoais. É uma forma de você classificar. Mas uma forma mais usual tem a ver com estágios de sua evolução dentro do processo administrativo. Nós vamos ter quatro estágios, né? Nós vamos ter quatro estágios, né, do processo administrativo que vão gerar quatro tipos de documentos. E dependendo do estágio, né? Dependendo dessa etapa, o documento ele vai ter um valor que a gente chama. Esse valor é o valor que ele tem para o processo naquele momento, a importância que esse documento tem para o processo no momento. Então, por exemplo, a gente precisou fazer a matrícula do curso, então nós tivemos que apresentar lá, né? Os alunos tiveram que apresentar documentos lá para fazer a matrícula. Então, esses documentos, eles são documentos que nós chamamos documentos de primeira importância, né? Ou documentos de arquivo corrente, né? O que é de arquivo corrente? São documentos que eu preciso acessar com frequência. Então, o arquivo corrente, ou primeira idade, mas o nome mais usado é arquivo corrente, são documentos que eu uso com frequência, todos os dias, uma vez por semana, né? Ou toda hora. Então eu vou ter lá na minha recepção, no meu setor, eu vou ter esses documentos que eu preciso consultar. Uma tabela, uma normativa, né? Então são documentos que precisam estar perto, à mão, né? De fácil acesso e bem localizados. Nós vamos ter o documento de segunda idade ou intermediários, que já são aqueles documentos que deixam de ser consultados com frequência, mas alguém pode solicitar esse documento para a gente. Então, por exemplo, sei lá, um documento que eu tenho que ter à mão o tempo todo. Por exemplo, se você é um motorista, você tem que andar lá com sua carteira de motorista, mesmo que seja a carteira digital.
Ele é um documento de primeira ordem, né? De primeiro estágio. Um documento intermediário é o documento, sei lá, do carro, né? Um documento do carro que você pode ser parado, por exemplo, pela polícia, ele pediu o documento, então ele tem que estar ali guardado, né? Num local ali. Tem gente que deixa no carro, tem gente que deixa na carteira, né? Então você tem que deixar um documento ali. Então documentos intermediários são aqueles documentos que você não está usando diariamente, frequentemente, mas também tem que estar no lugar onde você consegue lembrar e buscar isso com uma certa facilidade. Ele não pode estar guardado, por exemplo, lá naquele arquivo, lá do outro lado, dentro de uma caixa de arquivo morto. Ele tem que estar, por exemplo, se ele for físico, né? Ele tem que estar ali naquele arquivo mais para trás ali de você, onde você trabalha. Não precisa estar na mesa, né? Esse é o documento que tem que ficar mais próximo, mas não necessariamente em cima da mesa. Não sei se deu para entender essa analogia, tá certo? E nós vamos ter documentos, são documentos que são de terceira idade ou permanentes, né? Que são documentos que eles não têm valor administrativo, mas eles permanecem, né, pelo seu valor histórico, né? Pelo seu valor histórico ou documental. Então é aquele documento que você tem que guardar. Por que ele não tem valor administrativo? Porque você não vai mais precisar. Então, por exemplo, você fez o fechamento dos pagamentos do convênio de 3 meses atrás. Não, 3 meses atrás, né? Então, há 3 meses atrás você fez o fechamento do mês e acabou. Então, o valor administrativo dele, você não precisa dele para você trabalhar com ele. Ele já acabou, já encerrou o mês, você já emitiu a ordem de recebimento, o convênio já fez o repasse, então já pagou você. O que você tem que fazer? Esse documento ele vai ficar guardado numa caixa de arquivo morto, por exemplo, dentro de uma sala de arquivo, onde quando você precisar, você vai lá. Vamos supor que você teve uma auditoria lá na frente, né? Daqui uns meses você tem uma auditoria e o auditor pede para você, cadê o comprovante desse beneficiário aqui, do pagamento desse beneficiário? Então o que você vai fazer? Você vai buscar esse arquivo na salinha lá de arquivo morto. Então ele tem um valor documental, né? Tem um valor documental, histórico, né? Em alguns casos aí, tá certo? E nós vamos ter um quarto estágio, que é o que não está aqui na apresentação, que é o descarte, né? Que é o descarte do documento, que é o documento que ele não tem mais valor nenhum, nem documental. Então, por exemplo, alguns documentos você tem que guardar por alguns anos, né? A partir de alguns anos, ele não tem mais valor legal, né? Então, isso vai depender muito do tipo de documento, né? De como que ele funciona. Então, ele não tem mais valor legal. Então, você pode descartar, né? Então, por exemplo, tem documentos que são 20 anos, tem documentos que são 5 anos, depende do tipo de documento. Então, ele não tem mais valor legal, não tem por que você guardar, ele pode ser descartado, né? Obviamente que existem formas corretas, né, de descartar isso, né? O que muitas empresas e prefeituras e órgãos públicos fazem é terceirizar isso para empresas que fazem esse tipo de serviço, que eles incineram, né, esses documentos, que apesar de eles não terem mais valor legal, né, eles têm informações, então eles não podem ser simplesmente jogados ali no cesto do lixo, né, tem que ser descartados de uma forma adequada, tá certo? Então, quando a gente faz essa classificação, a gente ajuda a dizer aonde que eu deixo os documentos ali no dia a dia. E para você fazer essa classificação, como é que eu faço? Como é que eu organizo? Primeiro eu levanto os dados, eu vejo todos os documentos que eu uso, quais são os mais frequentes, quais que eu uso de vez em quando, quais eu quase não uso, quais que já podem ser arquivados no arquivo morto, né? Quais que de repente está até ali na gaveta e já podem até serem descartados, estão ali às vezes muitos anos, né? Eu já vi isso acontecer, a pessoa esquece um documento que nem usa, nem vai precisar mais, né? Então eu levanto os dados, levanto os documentos, analisa os documentos, aí você faz um planejamento. Depois mais para frente eu vou dar uma dica para vocês, que é uma tabela
que é para usar para você tabela de temporalidade de documentos, que é uma tabela de organização de arquivos. E aí você implanta, então você determina quais documentos são os de corrente, os intermediários e aqueles que eu posso arquivar, né, mais no arquivo morto, por exemplo. E aí você implanta isso e organiza, né, desta forma. Uma outra questão importante é a questão do prontuário médico. O prontuário médico, ele é talvez dos documentos mais importantes da área médica, né? É um dos documentos mais importantes. Então, o que é o prontuário médico? O prontuário médico, ele é onde está registrado todas as informações referentes ao paciente. Então, vai ter desde a sua identificação, situação socioeconômica, o estado de saúde, os procedimentos que realizou, receitas, resultados de exames, diagnósticos, notas de evolução de saúde, né? Ou seja, é a memória escrita do paciente, né? O prontuário, em muitos locais ainda, se usa ainda, né, a famosa pastinha de prontuário, né? Que são uma pastinha onde você coloca lá todos os papéis, né? Mas ele tem o mesmo valor, né? Ele funciona também, né? Muitas vezes a pessoa consegue utilizar dessa forma, e ele tem que ser tratado com muito cuidado, com muito carinho, né? Com muito, né? Isso passa muito pela mão da recepção, né? Eu pelo menos assim, o que eu percebo é que muitos dos responsáveis por arquivar, guardar os prontuários é a recepção, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Só que o que acontece também é que hoje você tem a questão da tecnologia, né? Então, hoje existe todo um processo de digitalização, todo um processo de informatização desses prontuários, né? Então, através de softwares específicos, né, que é o PEP, né, que é o Prontuário Eletrônico do Paciente, né, que são softwares de gestão que seriam, né, que fazem a mesma função, na verdade fazem função, vão muito além, né, porque eles são muito mais ágeis, né, integra informações de vários locais, né. Então, por exemplo, você faz um exame, você faz, por exemplo, uma unidade de saúde, né. O SUS tem, né? O eSUS, né? Você vai na unidade de saúde e aí você faz coleta na unidade, a unidade manda para um laboratório e o laboratório coloca isso depois no sistema e tem acesso, né? Ali você faz um exame no centro de referência e também tem acesso por ali. Você consegue acessar, a gente como cidadão, né, a gente consegue acessar pelo aplicativo, né? Como cidadão a gente consegue acessar o aplicativo do eSUS, né? Que tem ali todas as consultas, né? Para o cidadão às vezes não aparece tudo, né? Mas para as entidades, para os órgãos públicos, para as áreas de saúde são mais completos. Mas mesmo assim, acaba sendo uma ferramenta muito mais ágil. Então, tudo está caminhando para isso. Nós temos alguns lugares pontualmente que ainda usam papel, né? Mas tudo está caminhando para certa digitalização e informatização. Bom, e para a gente finalizar, nós vamos falar sobre organização de documentos, né? Algumas coisas, complementando umas outras questões, que essa fase da organização, uma vez que você definiu como você vai fazer o arquivo, né? Também tem uma outra forma para a gente pensar isso, que são as fases de organização. Bom, primeiro, fase de produção. Os documentos a serem criados, né, tem que seguir algumas coisas. Eles devem ser necessários em quantidades adequadas, que cumpram a sua função para que foi criado e que possibilite o controle de informação disseminada, economia de tempo, mão de obra, material e também redução de burocracia da instituição. Então, quando eu vou produzir documentos, quando eu vou produzir um memorando, qualquer documento, eu tenho que ver se é isso, se ele é mesmo necessário, ele vai atingir a finalidade dele,
né? Então, eu tenho que produzir realmente só documentos, né? Tentar ao máximo otimizar essa produção para não gerar uma quantidade enorme. Muitas vezes a gente vê isso, né? A burocracia exagerada, onde você tem documento que fala sobre documento, 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 né? Então, às vezes, simplificar o processo, se possível, para que você tenha menos itens, né? E mais eficiência. A fase da tramitação e uso, né? Os documentos devem estar no lugar certo, na hora certa, para cumprir sua função, reduzindo o desperdício de tempo e produtividade. Então, isso é uma coisa importante também. É um princípio, né, de gestão de documentos. É isso daí, né? O documento ele tem que estar na hora certa, no lugar certo, né, e cumprir sua função, tá certo? E na fase de avaliação e destinação, o que a gente chama de valor de documento, que é o prazo final, né? Onde ele vai ser arquivado ou descartado, né? De forma que a gente, utilizando a tabela de temporalidade, né? Evitando excesso de documentos arquivados, garantindo o acesso e a conservação dos documentos providos de valor. Então você fez uma classificação de documentos, você avaliou. Depois você vai fazer uma avaliação de documentos. O que é avaliação de documentos? Você vai ver qual é o tipo, a espécie do documento e a tipologia do documento, e você vai dizer quanto tempo você tem que manter esse documento em arquivo e após quanto tempo você tem que descartar. Para isso, se utiliza uma ferramenta que é a ferramenta tabela de temporalidade documental. O que essa tabela faz? Ela, né, essa aqui é um exemplo, né, dessa tabela. Ela diz qual que é a fase corrente, né, e a fase final, né, a fase onde o tempo que você tem que deixar ela guardada, né, e depois o que você tem que fazer, tá certo? Então, por exemplo, aqui, enquanto você está usando, por exemplo, esse do primeiro documento aqui, enquanto você estiver usando, né, o mês corrente, por exemplo, vamos supor que é um documento referente ao mês de abril. Então, enquanto você está com uma tabela referente a abril, por exemplo. Então, enquanto tiver abril, você está utilizando. Então, você tem que deixar ela, né, corrente. Como lembra o que a gente falou de corrente? Ali na mão, pertinho, tá? Aí, passou abril, o que acontece? Aquela tabela, ela perdeu o efeito administrativo imediato. Só que você, por segurança, é interessante você guardar aquela tabela, por exemplo, por mais um ano, que é o tempo onde você vai deixar arquivado essa tabela, né, ali no arquivo por mais um ano, porque se você precisar, por exemplo, resgatar um valor de alguma questão, por exemplo, de um procedimento, né, que você cobrou de algum paciente, né, e aí do meio de 3 meses atrás, você tem que ter a tabela de 3 meses atrás. Então você deixa ela guardada ali, que é o tempo de guarda, né? E depois desse um ano, você vai poder fazer o quê? Por exemplo, você pode descartar, porque daí perde a validade. Estou dando um exemplo, né, pessoal? Perde a validade legal, não pode, por exemplo, o cliente não pode fazer mais uma reclamação, então perde a validade. Estou dando um exemplo, tá? Não necessariamente é bem assim. Então você tem lá o prazo. Então essa tabela você coloca todos os documentos, quanto tempo você usa, né? Quanto tempo você, né, tem que deixar próximo ali de você, quanto tempo você vai guardar isso e o que vai fazer. Tem documentos que você vai ter que guardar por muito tempo, tem documentos que você pode descartar e assim por diante, né? Tudo bem? Então essa tabela ajuda nesse sentido também. Tá? É uma forma de organização de documentos também. Tá ok, pessoal? Então, quero agradecer mais uma vez aí vocês. Eu quero incentivar que vocês participem das nossas atividades, dos nossos fóruns, né? Baixem a apostila, deem uma olhada. Na apostila tem outras informações também. Tem as imagens que nós usamos, tá certo? E bom curso para vocês aí. Até mais.